Mateus, capítulo 19, versículo 16 e versículo 17. Gratidão. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Repita comigo: bom só existe um. Amém. Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite por sua bondade, por sua misericórdia, pelo teu favor, e pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração mais uma vez nessa noite, Jesus. Reconhecemos que sem ti nada somos. Reconhecemos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor. Deus, eu peço que o Senhor venha falar em cada coração na noite de hoje. Que nós possamos sentir, de fato, o Senhor tocar em nossas vidas e falar no mais profundo do nosso ser, por intermédio da sua palavra, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Eu quero te fazer 4 perguntinhas aqui no início dessa pregação, dessa palavra. E a primeira é essa. Pense aí comigo, pense aí. Se hoje alguém te pedisse para fazer uma lista de 10 nomes de pessoas que você consideram boas, olha comigo. Se alguém pedisse para você, faça uma lista aí com 10 nomes de pessoas que vocês consideram gente boa, você teria facilidade de fazê-la? 10 pessoas. Fulano, Beltrano, Ciclano. Ok? Pensou aí? Lembra dos 10 nomes? Ou está tendo dificuldade de achar 10 nomes aí de pessoas bacanas, boa? Segunda pergunta. Se um dos seus irmãos decidiu fazer essa lista, você acha que o seu nome estaria em uma das listas das pessoas aqui? Pensa aí. Você acha que alguém lembraria de você nesta lista de 10 nomes que foi solicitada? Sim ou não? Terceira pergunta. Vai pensando aí. Reflita sobre isso. A terceira pergunta é: você fez a lista dos 10 nomes? Na mente aí? Não conseguiu preencher os 10? Eu quero te perguntar, quais foram os critérios que você usou para considerar essa pessoa boa? O bastante para estar nesse top 10 das pessoas boas que você conhece. Quais foram os critérios? Quais foram as informações necessárias? O que essa pessoa precisou preencher com você para que você a considere uma pessoa bacana, uma pessoa boa? E se na segunda pergunta que você respondeu aí, se seu nome estaria em uma dessas listas, qual foi o critério que você usou para avaliar que é digno de estar na lista dos top 10 das pessoas mais boas de alguém? Qual foi o critério? Amado, eu não sei se você percebeu, nos 2 versículos que nós lemos, o jovem, um rapaz, fica comigo, chega para Jesus e está perguntando para Jesus: Mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar o reino de Deus? O que eu posso fazer de legal, de bacana, de bondade, para que, de alguma forma, eu alcance o reino de Deus? No pequeno grupo, na sexta-feira, que eu tive o privilégio de estar ministrando lá, no PG lá, Geração Forte, é o nome do PG lá, bacana. Nós falamos exatamente, citamos esse texto lá. E falamos sobre a busca que nós temos constante de fazer coisas e achar que as coisas que nós fazemos nos garante a salvação. E nós aprendemos, e você vai aprender, inclusive, nesse material que nós vamos estudar juntos, aí, nós vamos aprender que nós não somos salvos pela obra que nós fazemos. Nós não somos salvos pelas atitudes boas que nós temos. A Bíblia vai nos dizer que nós somos salvos pela graça, e isso é um favor, é um dom de Deus, e não é mérito de um homem para que ninguém se glorie. Foi assim para você? É por isso que quando Jesus vai responder o rapaz, antes de dar resposta à pergunta que o rapaz fez, observe comigo no versículo aí, querido, verso 17.
Observe que Jesus, antes de falar sobre o que ele deveria fazer, Jesus vai fazer uma outra pergunta. E que pergunta é? Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. E quem é essa pessoa? Na versão corrigida, se não me falha a memória, está escrito assim, o jovem pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lá a pergunta dele está traduzida dessa forma. E aí Jesus vai responder da mesma coisa: bom é só um. E quem é essa pessoa? Deus. Deus é a pessoa que Jesus está dizendo como o único ser capaz de ser notado como um ser bondoso. Você já aprendeu aqui nessa igreja que Deus, ao nos criar, Ele colocou em nós algumas características que é inerente a Ele. Quando você vai descrever Deus, você vai ter as características comunicáveis, ok? E as características incomunicáveis. O que é isso? Vou explicar, talvez você ainda não ouviu falar. As características comunicáveis são aquelas características que Deus tem e Ele decidiu colocar em nós. Amor, bondade, misericórdia. Essas coisas, Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós. As incomunicáveis são as características que Ele decidiu não dar a nenhum de nós. Como onipresença, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, você não conhece todas as coisas. Onipotência, você não tem todo o poder. Então as incomunicáveis são aquelas que Ele não compartilhou conosco. As comunicáveis são aquelas que Ele nos permitiu ter. E bondade, nessa lista de 10 nomes que você fez na sua cabeça aí, é uma característica comunicável. Isto é, Deus tem, mas Deus também nos concedeu a graça de sermos bondosos. A graça de agirmos com bondade. E aí vem um nó na cabeça. Porque quando esse rapaz chega para Jesus e pergunta sobre o que é bom, e Jesus responde: bom é só um, e esse um que Jesus está apontando é para Deus, qual seria o sentido dessa resposta de Jesus? Acompanhe comigo. É porque para Deus, querido, o que Deus considera bom é aquilo que foi começado e concluído. Observe a criação. Deus decide criar o dia. Lá no primeiro dia, Deus decide criar, né, a separação entre luz e trevas. No primeiro dia, quando Jesus conclui a obra que Ele decidiu fazer, quando Deus, conclui, a Bíblia diz que Deus olha para aquilo e faz: isso é bom, porque está concluído. O segundo dia, Deus começa novamente a criar, a dar continuidade, criando outras coisas. Quando Ele termina, Ele ora e diz: tá bom. Até chegar ao sexto dia, Ele olha, está tudo construído, tudo feito, e o teu homem, e quando Ele termina de construir, quando Ele termina de formar o homem, Ele disse: está muito bom. O critério que eu te perguntei, qual o critério que você usou para definir quem é bom? Eu não sei qual foi, mas eu sei qual é o critério de Deus. O critério de Deus, bom, é aquilo que se começa e se termina. O critério de Deus, bondade, é aquilo que está relacionado à perfeição. É perfeito. Deus criou o mundo perfeito. Deus criou o ser humano perfeito. Por ser perfeito, então é bom. Por estar pronto e acabado, é bom. Jesus, quando vai prestar conta dos servos, lá dos talentos, o Senhor vai prestar conta lá, quando Ele distribuiu os talentos e viajou, e quando Ele voltou e cobrou, quem apresentou os talentos multiplicados, o mestre, o Senhor disse: bom servo, foste fiel no pouco, no muito vou te colocar. Bom servo, isto é, eles concluíram a tarefa que foi dada. Pegaram? Por que Jesus está dizendo que Ele não era bom ainda? Porque a obra de Jesus ainda estava
na metade. Qual era a meta, o objetivo de Jesus ao vir ao mundo? Morrer na cruz para nos? Jesus tinha morrido ainda? Não. Então, para ele ainda não era bom. Para ele ser considerado bom, ele tinha que ter terminado a obra como ele terminou. Ele tinha que ter cumprido a missão como ele cumpriu. Faz sentido para você? É por isso que eu quero te fazer uma pergunta agora. Quem concluiu a tarefa que foi passada domingo passado para vocês? Levanta a mão. Uau! Bons servos. Bons servos. Amados, entende que quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos honra com muito. Isso é apenas uma tarefa simples, diante de muita coisa que Deus nos manda fazer todos os dias, e às vezes nós nos esquecemos, nós não priorizamos. O dia corrido, a gente entende a correria de todo mundo, mas como eu aprendi já há muito tempo, nunca é falta de tempo, é falta de... Novamente, vocês já sabem, nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. Quando eu decido a priorizar. Então, para Deus, bom é quem conclui aquilo que se coloca. Por isso que em Mateus capítulo 10, Jesus disse, para aquele que perseverar até o fim, aquele que concluir. Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isto é, concluir a missão. Agora o que me resta é a premiação que está reservada, isto é, a coroa. A minha oração, querida, é que você não volte para Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós morremos, o pó volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. A minha oração é que quando você voltar para Deus, você volte com as obras que Ele te colocou nessa terra para fazer concluídas. Isso é ser bom. Isso é ser bom. E Deus então concluiu a obra dele. Deus concluiu a criação do mundo. Jesus concluiu a obra dele, concluiu. Jesus morreu na cruz. Os apóstolos concluíram a obra que foram dadas à mão deles, quando eles pregaram o evangelho a ponto de morrer pela causa que eles defendiam. Os pais da igreja também morreram pela causa que defendia. Inclusive muitos foram queimados vivos em fogueira santa pela igreja. Aquela que dizia defender a palavra. Os meus antepassados no evangelho, missionários, que vieram, inclusive o próprio missionário, que agora fugiu o nome dele aqui, que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, lá dos Estados Unidos, morreu com cerca de 32 anos, mais novo do que eu, morreu de peste bubônica aqui no Brasil, mas não antes de fundar escolas, não antes de educar crianças, não antes de fundar essa igreja que você faz parte hoje, historicamente falando. Isto é, muita gente, para que o evangelho chegasse aqui, concluíram a tarefa que foi dada a eles. A pergunta, que se não quer calar, é se você está concluindo a sua. A pergunta que não se quer falar é se eu estou levando a sério a tarefa que me foi confiada. Porque se eu não concluir, ou enquanto não concluir, eu não posso ser chamado por Deus de bom servo. Faz sentido para você? Então, pegando aqui a resposta de Jesus no verso 17. Bom é só um, e esse um é Deus. Que Deus, como então significa, como representa? Qual é o poder? Qual é o nível dessa bondade de Deus? O tema da mensagem de hoje é essa. O poder da bondade de Deus. Porque quando você é bom para alguém. Alguém usufrui da bondade que sai de você. A não ser se você for um egoísta,
alguém que só pensa em si, e o bom seu é só para você. Mas eu acredito que aqui, eu acho que não vamos encontrar pessoas assim não, espero que não, amém? Eu acredito que aqui existem pessoas que são boas, mas não são boas para si. A bondade que está em nós flui para outras pessoas. A bondade de Deus tem algumas características, eu quero vê-las com você hoje. E a primeira característica eu quero citar com você, Salmo 25, verso 6. Olha o que o texto diz acerca da bondade de Deus. E essa primeira característica que eu quero que você entenda. O texto diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde... Isto é, a primeira característica da bondade de Deus é que ela é eterna. Tem pessoas que são boas hoje, amanhã, misericórdia. Mas Deus não, querido. Eu quero convidar você a confiar na bondade de Deus, a crer na bondade de Deus, porque a bondade de Deus, como o salmista diz, ela existe desde a eternidade. O salmista no Salmo 52, verso 1 diz: porque você se gloria na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Amado, às vezes a gente, na nossa jornada cristã, nós ficamos preocupados e angustiados com as lutas que nos sobrevêm. Desesperados em alguns momentos. E às vezes, nós nos sentimos sozinhos. E eu já falei para os irmãos aqui, que existem momentos na nossa vida que Deus permite que a gente passe algumas lutas sozinho. Por mais que nós tenhamos amigos e colegas, pastores, irmãos de fé, familiares, tem processos na nossa vida que Deus quer que passemos por eles só. Quando Jesus estava prestes a passar pela cruz, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir comigo. Os discípulos até insistiram em ir com ele. Ele diz: não, vocês não podem suportar o processo que eu vou passar, vocês não estão prontos para isso. E ele passa pela cruz sozinho. Inclusive, lá na cruz, ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Essa expressão de Jesus mostra que Jesus, talvez, em algum momento, como homem, esperava uma presença de Deus ali, mas até Deus abandonou Jesus, porque aquele processo, ele tinha que passar sozinho. Eu não vejo Jesus questionando ou criticando os apóstolos. Eu não vejo Jesus criticando Deus, seu Pai. Eu não vejo Jesus criticando a sua família, porque ele sabia que aquilo não significava, aquilo que ele estava passando naquele momento, não significava que a bondade de Deus tinha acabado para com ele. Tem hora que a gente é tentado pelo diabo a desacreditar na bondade de Deus pelo momento que a gente está passando, pela solidão que a gente está enfrentando, pela tristeza que vem de maneira tão abrangente. Mas eu quero te falar que mesmo nos momentos mais desafiadores da sua vida, a bondade de Deus estará com você. Você crê nisso? Porque, como o salmista diz, a bondade de Deus é eterna. E é por isso, por ela ser eterna, existe um segundo fator da bondade de Deus. No Salmo 5, verso 12. O segundo fator diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas com o cercas. Um outro versículo, Salmo 31, verso 7 diz: eu me alegrei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. Conheces as angústias da minha alma. No verso 8, continua dizendo que e não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmastes os meus pés em um lugar espaçoso. O que eu quero dizer é que a bondade de Deus, como está no verso 7, ela te protege, ela cuida. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua bondade, porque no meio da aflição, o Senhor conhece
a minha angústia. Irmãos, mesmo que pareça que você está só, mesmo que pareça que as pessoas que você esperava vir te dar um afago, te ouvir, te abraçar, sei lá, mesmo que aparentemente você está sozinho nesse processo, eu quero te lembrar que Deus está te vendo, porque Ele é bom. Ele é bom. Ele não deixa pela metade o que Ele começa. O apóstolo Paulo diz que o Senhor, Ele há de concluir em nós a obra que Ele começou. Então, querido, fique em paz, porque além da bondade de Deus ser eterna, a bondade de Deus, em segundo lugar, ela é, diga comigo, protetora. Repita comigo, a bondade de Deus é protetora. Salmista no Salmo 94, verso 7, ele diz, se não fosse o Senhor, se não fosse a bondade de Deus, verso 17, ele já teria morrido. Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Se não fosse o auxílio, se não fosse a bondade, se não fosse a graça de Deus. Verso 18. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Sempre chegou nesse momento, quando eu falei assim, meu Deus do céu, não estou aguentando mais não. Eu vou cair, eu vou tropeçar. Meu Deus, segura! É isso. Ele não vai deixar, porque Ele é bom. Está vendo o critério? Porque Jesus disse naquele momento que bom é só um, é só Deus. Porque tem momentos na nossa vida que por mais que nós queremos ajudar as pessoas, nós não temos condições de fazê-lo. Mas nada é impossível para Deus. Ele consegue fazer tudo, Ele não deixa a sua obra pela metade, Ele não deixa sem concluir. É isso que o salmista diz. E aí, para fechar, Jeremias, no capítulo 31, falando sobre a bondade protetora de Deus, Jeremias diz, assim diz o Senhor, versículo 2 e 3, Jeremias 31, 2 e 3, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, obteve o que? Favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longo o Senhor lhe apareceu, dizendo, olha o que Deus disse ao povo no meio do deserto, com amor eterno eu te, por isso com bondade, sabe por que você está aqui? Sabe por quê? Porque não foi ninguém aqui que te convidou. Você não está aqui porque alguém te convidou. Você está aqui porque a bondade, a misericórdia, a graça de Deus te atraiu à presença de Jesus Cristo. Você está crendo nessa verdade? Não é por mérito, não é nós, não é uma iniciativa humana, é a bondade de Deus que nos atrai. Era para nós cantar essa música Atraiu. Estava toda hora querendo entrar aqui no playback e a gente não cantou. É a bondade de Deus que nos atrai. Então repita comigo, a bondade de Deus, ela é eterna. A bondade de Deus, ela é protetora. Mas existe mais uma característica que eu quero citar aqui para você. Vá comigo no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 25. Olha bem. Neemias 9, 25. Diz o seguinte: conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas. Cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas, em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram, engordaram. Viveram em delícias. Por causa de quem? Você pode aplaudir essa bondade do nosso Deus? Por causa da bondade dele. O que eu quero que você entenda, o porquê que Jesus respondeu para o jovem rico.
de lá, o texto que nós lemos no início. Quando ele diz, mestre, que coisa bondosa eu posso fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, filho, você não pode fazer nada, porque Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. E aqui em terceiro lugar, o que nós aprendemos? Que a bondade de Deus supre as nossas necessidades, meu irmão. A bondade de Deus faz você comer abundantemente. Para quem gosta de comer, para quem gosta de paz. Sabe o que Neemias está dizendo? O contexto desse texto é porque o povo de Israel passou 70 anos presos, cativos na Babilônia. Era o segundo cativo que o povo de Israel passava, porque o primeiro foi lá no Egito, 420 anos. Em todos os dois, o povo de Israel viveu como escravos e como servos. Óbvio que o primeiro foi pior do que o segundo. Lá no Egito foi muito pior, bem pior, em relação à Babilônia. Mas só o fato de você estar em terra estranha, como escravo, isso já é motivo de lamento e tristeza. Se você ler o Salmo 137, vai ter um momento que os babilônicos vai dizer assim para os judeus: cantem uma canção para nós. Cantem um louvor daqueles que vocês cantavam. Vai lá, cantem. Porque crente é conhecido por música, né? Quem gosta de cantar. E eles disseram, no verso 4 lá: como podemos cantar? Como podemos adorar se estamos em terra estranha? Como podemos adorar? Você já se sentiu em terra estranha, mesmo dentro da sua própria casa, dentro da igreja? Não dá vontade de cantar, não dá vontade de estar feliz. Você não é feliz. Então o povo de Israel estava em terra estranha, estava lá na Babilônia, como está lá no verso 3. E eles disseram: cantem, nós não podemos cantar, porque estamos longe. Isto é, ser escravo, ser servo, não importa o lugar, isso é ruim, é triste, tira a alegria, tira a vontade de viver. Mas quando você leu comigo lá, Neemias falando com o povo, Neemias está dizendo: gente, vocês estavam presos, estavam escravos, estavam sujeitos à opressão de outros senhores, à humilhação. E aí o Senhor, com bondade, trouxe vocês para a terra que Ele prometeu. Deu comida, deu fartura. Eu quero te falar, meu irmão, que essa é a bondade de Deus. Ele supre as nossas necessidades. Salmo 37, o salmista Davi vai dizer que ele já tinha sido criança, jovem, e ele se encontrava na velhice, e ele nunca viu um justo a mendigar o pão, desamparado, e a sua descendência a mendigar o pão, porque o Senhor é um Deus que supre. Mateus capítulo 6, versículo 30 a 31, Jesus vai virar para os seus discípulos e dizer: não andeis ansiosos com coisa alguma, não andeis. Olha a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, no fogo. O Senhor disse: se o Senhor cuida das ervas do campo, se o Senhor cuida dos pássaros, que eles não trabalham, eles não colhem, e o Senhor todavia os alimenta, todavia não vai cuidar de vocês. Isto é, o Senhor é um Deus que cuida, que sustenta e que provê no momento das suas necessidades. Irmãos, vocês já sabem que eu sou um anti-teologia da prosperidade. Isto é, essa pseudo-teologia da prosperidade que promete que quem se converte a Jesus, é direito a colher o melhor dessa terra. Isso. Não, eu sou contra isso, porque não é bíblico. Pastor, mas a Bíblia diz que o justo comerá o melhor dessa terra. Será que é, irmão? Será que, então, Paulo não foi justo, coitado? Paulo não foi, os apóstolos não foram, porque morreram presos. Os últimos dias do apóstolo Paulo, um homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, passou seus últimos 4 anos preso em Roma. Escreveu a Timóteo, a Tito, tudo lá preso,
e o finalzinho, condição semiaberta, e quando saiu o julgamento foi decapitado. Então a gente precisa compreender que tem muitas promessas que são feitas aí por aí, que é propaganda enganosa. Deus não prometeu para quem se converter vai ficar rico, vai comprar sua casa, vai ficar com a sua independência financeira. Esse não é o objetivo de Deus enviar Jesus para morrer na cruz. O objetivo de Deus em enviar Jesus, e nós vamos ver daqui a pouco qual foi, mas não foi para te enriquecer. Por misericórdia, por graça e bondade. Ele vai permitir que alguns sejam ricos, sim, mas não serão todos. Mas se tem uma coisa que a Bíblia nos apresenta, não é uma teologia da prosperidade. A Bíblia nos apresenta uma teologia de suprimento das necessidades. Deus não te prometeu te fazer rico. Deus te prometeu suprir suas necessidades. Então, quando eu vejo Deus, quando eu vejo a palavra de Deus nos mostrando um Deus cuja bondade é eterna, um Deus cujo é escudo protetor, e eu vejo um Deus que supre as nossas, quais têm sido as suas necessidades? Eu não estou falando de luxo não, meu irmão. Quais são as suas reais necessidades? O que você tem precisado em Deus hoje? Eu quero te falar que Deus pode suprir essa necessidade. Eu quero te convidar a 30 segundos, fechar seus olhos, trazer ao seu coração qual a sua necessidade. Jesus um dia virou para o cego chamado de Bartimeu e disse: o que você quer que eu te faça? O que você necessita? E ele disse: Senhor, eu preciso de ver. Eu necessito ver. Eu quero te perguntar hoje, na autoridade de Deus, o que você de fato necessita? O que você de fato tem precisado? É paz? É uma cura? É um milagre? Deus, no nome de Jesus, existe uma palavra liberada para nós. A tua palavra diz para nós não andarmos ansiosos. E talvez essa necessidade que essa pessoa está tendo hoje tenha deixado ela ansiosa. Quem sabe é uma dívida que precisa ser quitada, urgente. Quem sabe, Deus, é um exame que essa pessoa não tem condição de pagar. O SUS está demorando, é necessário. Deus, o Senhor pode, não apenas como trazer o exame, como curar. Deus, no nome de Jesus, nós temos aprendido que a sua bondade supre as nossas necessidades, Senhor. Você crê que Deus pode fazer isso hoje por você? Então diga para Ele a sua necessidade, fala com fé. Deus, a minha necessidade é essa. Deus, nós oramos agora, e nós temos aqui nesse momento, Senhor, falando que o Senhor é um Deus que supre necessidades, Senhor. E eu peço, por graça e misericórdia, nós apelamos a essa bondade. Vem, Deus, e responda para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Você pode adorar a Ele com as suas palmas. Aleluia! Deus é um Deus que supre. Salmo 68, verso 9. O salmista vai trazer uma referência sobre como Deus supre as nossas necessidades. Ele diz: chuva abundante derramastes, ó Deus, sobre a tua herança. Tem alguém que quer herança do nosso Deus? No Salmo 127 diz que os filhos são heranças de Deus. São herança dos pais, melhor dizendo. Os filhos são heranças dos pais, não é isso? E você é o que de Deus? Você é o que de Deus? Filhos. Filhos de Deus. Então, se os filhos são herança dos pais, tem alguém aqui que é herança de Deus aqui? Aleluia! Glória a Deus, somos nós. Então ele está dizendo que chuva derramar-se sobre nós. Aleluia! Ele está derramando a chuva dessa noite sobre a sua vida, meu irmão, de abundância, para a glória do nome dEle. E essa chuva, no versículo 10, ele diz: habitou o teu povo em tua bondade.
ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. É sobre isso, irmão. É só sobre isso. Não é sobre vaidade. Não é sobre luxo. Deus não está preocupado em nos fazer ficar com luxo. O apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. A gente está vivendo um tempo que as pessoas cada vez mais estão como Salomão descreve, como sanguessuga. Quanto mais tem, mais quer. Em busca do ter, estão se esquecendo de ser. E é sobre isso, é um Deus que supre necessidades. A gente tem, a Bíblia diz que o nosso olhar não pode ser altivo. O que é olhar altivo? Aquela pessoa que só pensa grande. Mas, pastor, a gente não tem que pensar grande. Calma lá. Cuidado com essa expressão. Quando você tem uma visão ampla, é diferente de pensar com essa visão egoísta. Nós estamos vivendo um tempo que o egoísmo, a luxúria, a grandeza, é algo que é estimulado cada dia mais na internet, na escola. Você sempre é estimulado a ter, cada vez mais ter, e você investe seu tempo todo só em busca do ter. E esquece do que está escrito no Salmo 127, versículo 1. Inútil é acordar de madrugada, comer o pão que penosamente você granjeia, você conquista, o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque aos seus amados ele, vem comigo, aos seus amados ele, enquanto... Eu quero te falar, querido, que o Senhor tem para você, não vai vir pelo tamanho do seu esforço, vai vir pelo tamanho da bondade e da graça dele. Eu não estou falando que você não deva trabalhar, eu não estou falando que você não deva derramar o suor do seu rosto, como ele nos criou para fazê-lo. Eu estou falando que o seu coração não pode estar nessas coisas. O seu coração tem que estar na confiança em Deus. Tem uma galera que tem feito exatamente isso. Não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para o filho, não tem tempo para se divertir, para se alegrar. Não vai nenhum churrasco na casa de alguém quando convida. Não tem tempo, não. É porque a vida está tão corrida. Corrida? Como assim? Como assim, irmão? Será que você não está querendo conquistar as coisas na força do seu braço? Se eu entendo, querido, que quem supre a minha necessidade é o Senhor. Nós vimos aqui, a bondade de Deus é eterna, a bondade de Deus protege e a bondade de Deus supre as nossas necessidades. Por que eu tenho que confiar na força do meu braço, no suor do meu rosto? E eu não confio no suprimento que vem de Deus. Eu vou fazer sim, querido, o meu horário, eu vou me organizar. Aquilo que é meu papel de fazer, vou fazer, mas eu vou aprender a descansar no Senhor. A gente se enche de dívida e depois fica como louco, trabalhando aqui, trabalhando ali, dobra o horário e faz uma loucura para pagar as dívidas que a gente fez. E quando você vai perceber, a maioria das dívidas não faz sentido. É sempre dívidas baseadas no luxo, no ter. E aí a gente sacrifica. E você chega na maioridade, chega a uma determinada idade, e você vai perceber o que Salomão percebeu. Tudo é vaidade. Você constrói a casa mais bonita. Quando você for desfrutar, já está na velhice, está cansado, não desfruta, morre e deixa para quem, às vezes, vai simplesmente pegar e vender por qualquer preço, porque não valorizou, não conquistou. Eu quero te fazer um convite aqui agora. Trabalhe, cuide da sua família. Sim, sonhe em crescer, ser um profissional qualificado, ter a sua empresa em destaque no mercado, porque eu sei que cada pessoa tem um chamado de Deus, e quem pensa que quem trabalha no comércio não é um chamado de Deus, é sim.
Entende? Viver o propósito de Deus. Você que fez o Lidere 2 sabe que muitas das pessoas, elas não foram chamadas para servir a Deus aqui no templo, elas foram chamadas para servir a Deus nas diversas áreas de trabalho espalhadas pela sociedade. Lá você pode cumprir o propósito de Deus, então, nada contra isso. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Não sacrifique o crucial. Deus não estava falando, Jesus não disse para Marta, você está errada porque está trabalhando. Amém? Jesus está falando para Marta, você está errada porque no momento que era para dedicar a mim, você está dedicando ao trabalho. Trabalho não é maldição, pelo contrário, trabalho é bênção. Mas o que Jesus reclamou Marta foi que ela estava trabalhando na hora de ouvi-lo. Ela estava agitada na hora de sentar e receber. Eclesiastes capítulo 3 diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de você suar e dar o seu melhor lá, e crescer, evoluir. Mas há tempo de você sentar e descansar. Você crê nessa verdade? Você pode adorar Jesus por isso? Aleluia. Descanse e deixa Deus suprir as suas necessidades. Deixa Deus cuidar de você. Como você quer que Deus cuide de você se todo o tempo você está se autocuidando, não deixa, você não depende dele? Como ele vai cuidar se você não passa tempo de dependência dele? Vai chegar para ele e falar, Senhor, eu entrego. Uma vez eu fui pregar, fui convidado para ministrar em uma conferência em Timóteo. Foi um período, inclusive foi aqui, eu era pastor aqui. Eu passei 20 e poucos dias, eu acho que eu preguei em mais de 20 igrejas. Tem dia que eu pregava em 3 igrejas diferentes. E eu hospedei na casa de um pastor. A esposa dele tinha um bom emprego, ganhava muito bem. E o Senhor o chamou para pastorear. E algo que ela me falou marcou meu coração. Porque na época eu era professor da educação aqui também. Eu era professor aqui em 2 escolas. E aquilo não tinha nada a ver comigo, mas falou com tanto no meu coração que aquilo criou um bug. A partir de lá não consegui muito me concentrar em 2 coisas. Ela disse para mim e para minha esposa. Ela explicou um pouco do contexto dela e ela usou a frase, eu tive que entregar o meu Isaac. Na hora eu não entendi o que ela quis dizer. Que ela teve que entregar o Isaac. Mas depois, no decorrer dos dias, eu entendi. Que quando o Senhor chamou eles para o ministério pastoral, ela teve que sacrificar aquilo que de fato ela tinha mais alegria de fazer. Aquilo que ela mais preenchia, que foi o trabalho dela, para se dedicar ao ministério pastoral. Ela contou das lutas que vieram depois disso, até financeira, até se ajustar. Que amado, qual é o Isaac que você precisa entregar para o Senhor? Para que o Senhor de fato cuide de você. Quando Deus chamou para Abraão, Deus chama Abraão e manda ele sair da casa do pai, é porque até aquele momento tinha um papai, tinha família. Mas quando o Senhor fala, vai para um lugar que eu vou te mostrar, Deus está falando, vai para um lugar onde você aprende a depender exclusivamente e unicamente de mim. Será que você não está na hora de sair do seu lugar de conforto e começar a aprender a depender mais de Deus? Sim, pense nisso. Porque a bondade de Deus, diga comigo, ela supre as necessidades. E eu quero então dizer a 4ª coisa. Eu falei que eram 5. Repita comigo, a bondade de Deus, ela faz o quê? Ela supre. É a 3ª. Primeira, a bondade de Deus, ela é eterna. A bondade de Deus, ela te protege. Mas a bondade de Deus também supre as suas necessidades, as suas carências. Mas o texto, o verso 22 de Romanos, capítulo 11, fiz ao contrário, Romanos 11, 22, fala-nos uma 4ª ação da bondade de Deus. Veja o que o texto diz. Vamos lá. Considere, pois, E agora percebe que bondade está vindo junto com uma outra palavra. Qual é? Severidade. Tem muita gente que confunde e acha que ser bondoso, quem é bondoso não pode ser severo. Quem é bondoso não pode muitas das vezes agir com rigor. Quem é bondoso muitas vezes não pode ser firme. Engana quem pensa assim. Porque quando nós olhamos para um Deus bondoso, nós também estamos olhando para um Deus severo. Eita, agora começou a estreitar, né?
Um Deus severo, irmão. Considere, Paulo está dizendo, observe, analise a bondade de Deus junto com a sua severidade, para com os que caíram. A severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será. Não, você está entendendo esse versículo aí, querido? É que às vezes nós estamos habituados a abusar. Você já viu? Quando você começa a ser bom demais com algumas pessoas, você já viveu isso, essa experiência? Você já passou pela experiência de começar a agir com tanta bondade, compaixão, misericórdia, e aí aquela pessoa vai acostumando com a sua bondade, e chega um momento que ela acha que pode te responder de qualquer forma, que ela pode falar de você com qualquer forma, que ela pode tratar você de qualquer forma, que ela possa abusar de você. Eu já passei por muito isso, e confesso que às vezes eu passo. Mas entenda uma coisa, Deus também passa por isso. Tem muita gente que confunde o Deus bondoso com o Deus bobão. O Deus bondoso como Deus, sim, gente fina e que nunca se importa com nada, mas está errado. O Deus bondoso também é um Deus severo. Então é por isso que eu quero falar para você em quarto lugar. A bondade de Deus é parceira da justiça. Repita comigo, é parceira da justiça. Ela anda junto com a justiça. O nosso Deus, ele não faça vista grossa, porque nós somos filhos dele. Tem pais assim, que faz vista grossa quando o menino apronta. Não, não é meu filho, não é minha filha, porque eu gosto dele demais. A papai do céu não faz assim. Leia de novo o versículo e perceba que ele está dizendo, olha, a bondade de Deus é severidade. A severidade é para aqueles que caíram. A severidade é para aqueles que negligenciaram. A severidade é para esses que brincam de ser crente e hoje está no culto, amanhã está fazendo orgias pelas ruas afora. É aqueles que estão com o microfone na mão, cantando a Deus, em casa está falando palavrão. A bondade, mas ele é severo. Por quê? Porque ele ama. E o pai que ama corrige. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11. O pai que nos ama, ele está exatamente pronto para te abraçar, brincar com você, jogar bola, dançar. Imagine aí. Mas é o mesmo pai que está com a cinta e disse assim, passa aqui agora. Agora. Vem já. Ele fez isso com algumas pessoas na Bíblia. Ele fez isso com Caim. O Deus bondoso estava observando de longe, porque o pai deles já havia caído, Adão e Eva, havia pisado na bola, expulso do jardim do Éden, recebeu a punição. Aí os filhos começam. Um bondoso, Abel, e vem Caim. E Deus está observando o relacionamento dos dois. E Deus chega para Caim e fala, rapaz, faça favor aqui. Ei, o mal está à porta. Eu estou conhecendo seu coração, eu sei que está passando aí. Cabe você tomar o controle disso aí, rapaz. Cabe você resolver esse negócio aí. É que está escrito, Gênesis capítulo 4. Deus chama a Caim. Qual foi a resposta de Caim para Deus? Sou eu babá do meu irmão? Quando Deus perguntou a ele, cadê Abel? Sou eu babá do meu irmão? E por que ele respondeu assim? Porque Caim não obedeceu o alerta de Deus. Foi lá e matou, consumou aquilo que já estava no coração. Eu quero te falar aqui, irmão. Deus não vai te punir. Deus não vai te quebrar. Deus não vai aqui, te cortar. Se você hoje entender que o mesmo Deus de bondade é o Deus que é justo. E Ele vem ao seu encontro dizendo, arrependa dos seus atos de pecado. Ele vem ao seu encontro, Ele te trouxe aqui hoje para falar, olha, meu filho, a minha bondade não tem fim, ela é eterna.
A minha bondade te protege, a minha bondade te sustenta, a minha bondade, ela te alimenta, ela supre sua necessidade. Mas tem uma coisa, a minha bondade também é parceira da justiça. Então, meu filho, se você observa que os seus caminhos estão tortuosos, conserte-os agora. Se você está vivendo a vida dupla, um cristão duplo, filho, irmã, agora. Não deixa para depois, não. Porque o texto de Números, capítulo 14, versículo 18. Moisés vai dizer ao povo acerca dessa bondade e justiça de Deus. E Moisés vai dizer assim: o Senhor é tardio em irar-se, é rico em... Ele perdoa a iniquidade, isto é... Cara, se você está observando que você está vivendo vacilando, minha irmã, se você está vacilando e entende que você não está priorizando Deus, você não está orando, não está jejuando, não está falando mal do seu irmão, está com mágoa no coração, ei, ele pode perdoar a transgressão. Mas entenda uma coisa, ele não inocenta culpado. Ele não inocenta culpado. E visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu não estou falando de maldição hereditária aqui não, tá? Depois é um assunto para outro momento. Eu estou dizendo que o mesmo Deus, que é o bonzão, e cuida, supra, protege, é o Deus que está falando assim: olha, eu estou aqui hoje para te perdoar. Eu estou aqui hoje para mudar a sua história. Porque eu perdoo a iniquidade, eu perdoo a transgressão, eu perdoo a falha. Porque é melhor você experimentar o meu perdão do que você experimentar a minha disciplina. É melhor você experimentar a minha graça, que eu ofereço de graça, do que experimentar a minha correção. Irmão, é tão ruim. Eu falo como pastor, é tão ruim você chegar para uma pessoa e ficar chamando atenção. Porque às vezes as pessoas interpretam a gente errado, acham que a gente não gosta, leva para o lado pessoal. Tem gente que leva para o lado pessoal. O pastor me chamou a atenção, é porque não gosta de mim. Não, meu filho, se eu não gostasse de você, eu deixava você quebrar a cara para lá. Se eu não gostasse de você, eu não te alertava dos seus erros, das suas falhas. Quem alerta é porque ama. Quando o seu pai fica enchendo a sua paciência, menino, é o horário, menino não bebe gelado. Quando ela fica enchendo essa paciência, isso não é porque ela é chata, é porque ela te ama e não quer ver você sofrendo, meu querido. Entenda isso, amadureça-se. Então, entenda uma coisa, Deus está te dando uma oportunidade hoje de se arrepender. Faz sentido para você? Repita comigo: a bondade de Deus é parceira da justiça. E eu quero concluir o intuito acerca da bondade de Deus. Olha o poder dessa bondade. Vamos repetir para que você lembre e guarde no seu coração. Por que eu repito, irmão? Só para explicar para todo mundo. Porque o salmista diz: guardei a tua palavra no meu, para não... Se você ouvir essa pregação e sair daqui e esquecer tudo, vai fazer sentido para você? Vai mudar a sua vida? Não vai. Então, eu repito para que você entenda. Guarde. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a bondade de Deus, ela é eterna. Ela protege, supre necessidade, é parceira da justiça. Mas a bondade de Deus, repita comigo, te salva. Não está com convicção nenhuma. Diga: a bondade de Deus me salva. Você pode aplaudir Jesus por isso. É a bondade de Deus que te salva. E a igreja aqui já sabe do porquê. Salvar do quê? Tem gente que ainda não aprendeu, mas eu vou falar de novo. Deus não te salva do diabo. Deus não te salva do inferno. Não. Deus não te salva da morte. Não é sobre isso. Tem gente que pensa que ele foi salvo do inferno. Não. Presta atenção. Se tem uma coisa que você precisa entender, é que a única coisa que você tem que ter medo não é do diabo, não é da sua sogra, do seu sogro, não é. Você não pode ter medo do homem, nem do pastor. Jesus disse: não temeis um homem que tem o poder de matar o corpo, mas não sabe o que fazer com a alma.
Sabe o que Jesus disse? Tenham medo de quem? De Deus. Porque Ele, além de te matar, tem o poder de te lançar no inferno. Então, querido, quando Deus nos salvou dele mesmo. Opa! Você entendeu isso? Deus te salvou dele mesmo, porque ele era o único capaz de destruir você por completo. Se o diabo querer te matar, ele é Deus, a bondade de Deus te... Não é isso que está no Salmo 91? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua. Por quê? Porque a bondade de Deus está te protegendo, irmão. Concorda comigo? Então Deus era o único capaz de te matar. Então você tinha que ter medo de Deus. E Ele prometeu o que faria com os filhos da desobediência. Tito, quem leu o livro de Tito, vai ver lá no capítulo 3, versículo 4, Paulo vai escrever para Tito da seguinte forma. Olha bem comigo, vamos lá. Mas quando se manifestou o quê? Nosso aleluia! E o seu amor por todos, no versículo 5 diz, Ele nos, não por obras de justiça praticadas por, pegou? Não é o que você faz que te salva. Não, eu sou gente boa. É por isso que a gente fala assim, que Deus deu um bom lugar, era tão gente boa, quando a pessoa morre, pô, dó, não tem. Para de falar isso no velório, irmão. É a maior mentira que você conta. Você fala até para poder acalentar o coração de quem está lá. Deus deu um bom lugar, era tão gente fina. Infelizmente, não é por aí. A pessoa pode ter sido excelente, mas não é a bondade nossa, não é as nossas obras, é a bondade de Deus. Então Deus diz, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Verso 6, para a gente fechar. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? É a bondade de Deus te salvou. A bondade de Deus te resgatou. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. O próprio Jesus disse que Ele subiria ao céu e pediria ao Pai para derramar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descesse, o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Quem enviou o Espírito Santo foi Deus. O último texto que nós vamos ler está em Romanos 2,4. E eu finalizo aqui. Romanos 2,4, Paulo escreve dizendo, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Oh, pegou? Tem gente que despreza. Sabe, querido? A única forma de você sair desse culto hoje, depois do que você acabou de ouvir, e não receber a salvação em Jesus, e não ter uma vida transformada, é se você cometer esse vacilo aqui. Tem gente que está desprezando essa bondade de Deus. Tem gente que despreza a oportunidade que Deus dá. E quando nós desprezamos, querido, essa bondade, olha aqui, nós perdemos a capacidade de nos arrepender. Porque é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Então eu quero te convidar nessa noite a fechar seus olhos. E se você ainda não decidiu a receber essa bondade, quem aqui ainda não é um crente em Jesus? Tem alguém aqui que ainda não é um crente em Jesus, ainda não firmou, está visitando, eu quero te fazer um convite aqui. Talvez você está afastado da igreja, ou talvez você está vivendo a vida distante do Senhor. Eu não sei como está você, mas eu tenho uma coisa que eu posso te falar. Você veio aqui porque a bondade de Deus te trouxe aqui. A bondade de Deus, ela te protege. A bondade de Deus, ela te supre. Mas a bondade de Deus hoje, ela te salva. E você pode sair daqui hoje como uma pessoa salva em Jesus Cristo. Você pode sair daqui hoje como uma pessoa restaurada pelo poder do Espírito Santo.
Você pode sair daqui hoje recomeçando de fato o seu relacionamento com Deus. E isso só se você não desprezar essa bondade. Ah, pastor, mas eu não desprezo. Sabe quando é que a gente despreza? Quando a gente, por apego às coisas desse mundo, a gente não toma a decisão séria em seguir Jesus, em amar a palavra. Eu quero te falar que essa família chamada Igreja Presbiteriana Renovada, ela não é perfeita. Vocês já perceberam aqui, nós temos muitas falhas, tem muita coisa que precisamos melhorar, queridos. Mas uma coisa é fato. Amém? Quem está comigo? Esta família entende a bondade de Deus. E ela sabe que Deus vai nos dar graça para continuar melhorando e crescendo para a glória do nome dEle. E é por isso que, se você ainda não decidiu ao lado de Jesus, esse é o seu momento de você receber Jesus e tomar uma decisão linda e fazer parte dessa família chamada Igreja Presbiteriana Renovada. Tem alguém que quer fazer parte dessa família a partir desse momento? Não se sinta constrangido. Eu apenas quero te convidar. E esse convite, querido, é uma oportunidade que Deus está gerando a você. A igreja pode ficar de pé, por gentileza? Deus, eu quero louvar o Senhor por sua bondade. Nós cantamos que a bondade do Senhor nos seguirá. Nós cantamos que a bondade do Senhor, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para todo sempre. Deus, é pela sua bondade que conduz o homem ao arrependimento. Então nessa noite, Pai, nós apelamos por sua bondade e pedimos: toca em cada coração. Tira o medo, tira a vergonha, tira, Senhor, qualquer emoção negativa, qualquer sentimento desprezível ou qualquer tentativa do inferno de paralisar a obra, ó Deus, que o Senhor já começou nesta noite. Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça, toque o coração. Eu quero te convidar, mais uma vez, a se tornar membro dessa família, a receber Jesus como Salvador, a se tornar um crente em Jesus, a voltar para Jesus. Qual é a sua decisão a partir desse momento? Tem alguém? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos orar. E você que é crente, você que já sabe do que nós aprendemos aqui, qual é a decisão que você vai tomar? No ponto 4, nós vimos que a bondade de Deus é parceira da justiça. Então peça a Deus: Senhor, me ajuda. Nós vimos que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Então, fala: Deus, move meu coração. Eu quero me arrepender. Eu quero aprender a confiar mais nessa bondade. Qual é a sua decisão? É a sua decisão, não é a minha, não é dessa igreja, é a sua pessoal. O que você vai fazer com o que você ouviu agora? Vai continuar vacilando, vai continuar criticando, ou vai continuar murmurando, ou vai aprender a crer que o Deus bondoso é quem supre você? Vai continuar crendo que o Deus bondoso é quem protege você? Vai continuar crendo que o Deus bondoso, a bondade dele não tem fim, ela é eterna, e essa bondade é justa, ela não dá o culpado por inocente, nem inocente ao culpado. É por isso que hoje você pode tomar uma decisão: arrependa dos seus erros, volte para Jesus, mude os seus caminhos e ame o Senhor de todo o seu coração. Pai, nós queremos ser gratos a Ti, porque nós aprendemos que a Sua bondade, ela nos transforma, ela nos limpa. Essa bondade do Senhor, Deus, queremos sair e voltar para nossa casa com essa consciência tranquila que o Senhor é bom em todo o tempo, e nós queremos viver essa bondade, crer nessa bondade. Não queremos nos esquecer dessa bondade, queremos confiar nessa bondade. Então, Pai, leva o teu povo em paz, debaixo da sua bênção e da sua direção, em nome do teu Filho Jesus. Amém.